Olá pessoal, vocês sabem qual coxim vocês devem aplicar no New Fiesta, Nova Eco e Novo Car? Nós somos da Sampel e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa família de coxins para vocês. Nós temos aqui 9 produtos, coxins hidráulicos de motor para essas linhas que o Thiago acabou de falar para vocês. A diferença do nosso produto Sampel para o produto original, ela está centrada nesse componente aqui, ó, que é a carcaça que é fixa na longarina. Esse suportezinho, assim como os demais pontos de fixação, são similares ao item original. O item original, como vocês podem ver aqui, é esse daqui. Você vai tirar esse item do seu veículo e vai substituir pelo Sampel. A diferença está no que? Nesse visual. Esse componente aqui, ele é feito de chapa de aço pintado em KTL. A única diferença é visual. Por quê? Quando nós fazemos o desenvolvimento de qualquer um desses itens, nós vamos pegar todas as informações do produto original, como força versus deflexão. Nós vamos aplicar uma força aqui e você vai descobrir quais são as propriedades físicas e mecânicas do coxim original. E isso vai ser reproduzido na nossa peça. Nós temos um laboratório de testes lá na Sampel, que ele é gabaritado para fornecimento para as montadoras. Então toda a parte de teste, de aquisição de dados, curvas, deflexões, parte dinâmica, teste de durabilidade, tudo isso é feito no nosso laboratório. Então nós temos a capacidade de pegar um item como esse, original, e reproduzir no nosso produto Sampel, que ele é tido como original, porque todas as características, as propriedades físicas e mecânicas do item original, ela está reproduzida aqui no nosso produto, ok? Então, vocês vão perceber que os 9 coxins hidráulicos da família, eles têm como similaridade a parte da carcaça. O restante é diferente. Desses itens, 2 deles não são hidráulicos. Como você consegue perceber que ele não é hidráulico? Essa partezinha azul aqui do nylon é que identifica qual é o componente hidráulico. Então você tem uma bolsinha aqui que segura o fluido hidráulico. Para o item que não é hidráulico, e eu já explico por que ele não é hidráulico, você vai ver que essa informação aqui é diferente, ele é de uma outra cor e não tem fluido hidráulico aqui embaixo. Por que não tem? Porque o item original da montadora não tem fluido hidráulico. Então, como eu acabei de frisar para vocês, nós fazemos questão de fazer o item conforme é o original, que não é hidráulico. Então, para a Sampel desenvolver, ele foi desenvolvido como não hidráulico. Importante mostrar para vocês que as peças originais, elas têm os mais diversos formatos, né? Você vai verificar aqui, ó, que esse é um componente de nylon. Aquele primeiro que eu mostrei para vocês, ele é todo de aço. Esse aqui, por exemplo, ele já tem uma carcaça de alumínio com um suporte de aço. E por que a Sampel fez todos os componentes com a mesma carcaça? Porque nós enxergamos uma oportunidade no mercado de desenvolver um item único para toda a família. Isso nos deu ganho de desenvolvimento, deu uma condição de disponibilizar o item para o mercado de reposição. Legal. Como você falou, a gente frisou muito aqui sobre coxins hidráulicos. O que é um coxim hidráulico, o que é um coxim não hidráulico, ou o porquê de um coxim hidráulico e de um não hidráulico. Basicamente, num coxim hidráulico, como a palavra mesmo diz, nós temos um coxim de borracha com fluido hidráulico aqui internamente. Thiago, mas o que muda numa peça quando ela tem fluido hidráulico e quando ela não tem? Um coxim hidráulico para um não hidráulico, a principal característica da peça é transmitir conforto para o veículo. Ah, mas como que funciona? Como trabalha uma peça dessa? A gente sempre faz um comparativo dos coxins hidráulicos com um amortecedor, por exemplo. Um amortecedor, quando ele entra em trabalho, quando você desce a haste do amortecedor, ele faz a passagem do fluido de uma câmara para outra e ele vai descendo a velocidade que esse fluido passe por um orifício controlado. No coxim hidráulico é da mesma maneira. Então ele tem o seu corpo de borracha, mas quando ele sofre algum esforço, ele se torna uma peça mais rígida porque ele só vai deformar na medida que ele consiga passar o fluido de uma câmara
para outra. Mas quando isso acontece, como acontece? Se nós pegarmos essa daqui é a peça original e ela tem uma área de trabalho. Então aqui nós temos a abertura onde essa peça faz o trabalho. Então ela vai deformar só nessa distância. Então o que ela deformar aqui é o que ela vai trabalhar. Então quando ela descer, montou ela no carro, não vai fazer diferença nenhuma ela ser hidráulica ou não hidráulica. A diferença maior vai ser quando esse carro sofreu um impacto, um tranco, alguma coisa, que ele for forçado a descer. Quando ele for forçado, a borracha só vai se deslocar na medida que o fluido passe de uma câmara para outra. Então, a gente consegue substituir um coxim hidráulico por um maciço? Não consegue. Na hora da gente fazer essa substituição, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se o carro originalmente ele tinha uma peça hidráulica, como a da Sampel, é reproduzida em uma nova peça hidráulica. Se ela não for, ele nunca vai ter as mesmas características do que o carro original. Vai ter problema? Pode apresentar problemas, vai apresentar vibração, barulho, trancos, tudo isso pode acontecer por você substituir uma peça. Às vezes você vai achar que o seu carro está com alguns problemas que não existiam antes, um problema de injeção eletrônica, por exemplo, na marcha lenta o carro está vibrando e não é um problema de injeção ou de ignição, é um problema que foi causado por uma peça de má qualidade que não foi desenvolvida conforme a original. Agora nós vamos mostrar para vocês montado no carro, como é feita essa verificação, se um coxim ele está com problema ou não, e a montagem da nossa peça também. Bom pessoal, então nós vimos o suporte da Sampel aplicado no veículo, vimos que ele aplica perfeitamente conforme o original e que ele vai dar todas as características como a peça original também. Hoje nós falamos sobre a família de coxins da linha Ford. Todas essas informações estão disponíveis no nosso site www.sampel.com.br. Os informativos para cada item você vai encontrar lá.